isso por muitas pessoas. Hoje é o dia das crianças. Para outras pessoas, hoje é o dia de outra coisa, que nem vale a pena mencionar. Mas nós sabemos que esse é o dia. Você sabe disso. É o dia de Deus. É o dia do nosso Senhor. Amém? E a gente tem que refletir o que nós estamos sendo, como nós estamos andando, como nós estamos agindo, como eu e você, que dizemos de nós mesmos que vivemos a fé genuína, como é que eu e você estamos nos manifestando? Porque nós dizemos que nós praticamos a fé verdadeira, porque a fé verdadeira é a fé que vem por meio do Evangelho, por meio da palavra. Entenderam? Como nós estamos nos manifestando? Achei esse texto o mais agradável possível para tratar de algumas coisas. Acho que pode baixar um pouquinho o volume, deve estar muito alto para lá. O meu retorno aqui tira um pouquinho também. Mas como nós estamos vivendo, irmãos? Você tem a fé genuína, eu tenho a fé genuína. A fé que vem a nós por meio da palavra. Não é a fé que vai de nós para Deus, é a fé que vem de Deus para nós. Porque a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então a fé que nós temos não é a fé do budista, do shintoísta. Essa fé é uma crendice humana, o homem fazendo força, o homem se esforçando. E isso não é fé. Isso não é fé. Porque você tem que perguntar para Deus o que é fé, não para o homem, não para o papa, para o padre ou para o pastor. Deus tem que falar para nós o que é fé. E Ele diz que fé vem por meio da palavra, ou seja, por meio dele mesmo, é Ele que dá a fé. Depois eu pratico a fé que Ele me deu. Na verdade, a vida cristã é assim, Ele me dá e eu pratico para Ele. Ele me dá e eu pratico para Ele. Amém? Então, como nós estamos agindo? Porque está cheio de pessoas ao nosso redor que tem uma religião, gente, que tem uma religião. E se você conversar com os religiosos, irmãos, dá pena, dá dó, porque eles acham que está fazendo a coisa certa. Eles têm boa intenção, eles têm boas intenções. Eles acreditam que é isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esse versículo na outra Bíblia está no capítulo 12. Tá bom? Esse versículo na outra Bíblia está no capítulo 12. Mas nessa minha versão aqui está no capítulo 13. Tá bom? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí começa com você agora. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Entenderam? Então ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, meu irmão, é possível alguém ter uma comunicação transcendental, a língua dos homens e a língua dos anjos. Ele diz: sem amor é como um sino que está batendo. Mas veja então que a grande questão dos cristãos e que tem a fé genuína é o amor. Mas ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu tenha uma comunicação transcendental, espiritualista, que tem assim uma aparência de sabedoria, sem o amor, nada será. O versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Esses dois versículos. Olha só, nas entrelinhas, o que vale aqui é o amor.
Nas entrelinhas, o que vale é uma. Porque então, se eu falar a língua dos homens, se eu falar a língua dos anjos, se eu comunicar algo do alto, profetizar, o que é profetizar? Falar inspirado por algo de cima. Então eu chamo você para refletir comigo. Para pensar comigo. Eu escrevi aqui algumas coisas. O fiel religioso serve o Deus que quer ser servido. Ele serve aos deuses. Eles carregam cruzes nas costas. Eles fazem peregrinações. Eles fazem oferendas. Eles fazem aquele negócio na encruzilhada do obó, não sei o que lá. Eles servem a um Deus que quer ser servido. O fiel religioso serve a um Deus que quer ser servido. Eles fazem peregrinações, eles fazem campanhas, eles têm uma comunicação transcendental. Você quando ouve, você fala assim, que nem teve um padre agora recentemente, inclusive alguém me deu um livro dele também. Teve um padre aí que todos os cristãos estavam torcendo para ele virar crente. Porque ele fala tão bonito, ele fala tão lindinho, né, irmãos? Que tinha um monte de crente orando para o cara se converter. Orar para ele se converter é bom, mas tem que converter mesmo. Porque o discurso dele é bonito demais. O discurso dele é muito bom. Não está errado não, teologicamente não está errado. Não está errado teologicamente não. Então fazem peregrinações, fazem correntes, fazem campanhas, sobem na montanha, sobem degrau. Você viu aí na Dutra, as pessoas indo com cruzes descalço. O fiel serve a um Deus que quer ser servido. Mas o nosso Deus, no capítulo 20 de Mateus, ele disse, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu aplaudiria o Senhor agora. Essa é a fé verdadeira. Essa é a fé genuína. O fiel religioso faz um monte de coisa legal. E quando você olha assim, até que você tem que, até faz assim corrente. Dá vontade de falar assim, Senhor, ajuda ele mesmo. Dá para ele uma bênção aí. Porque fazem coisas. Eu não digo isso zombando não, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas como alvo das nossas orações. Porque ele serve um Deus que quer ser servido. E o Deus verdadeiro, gente, irmãos, se você voltasse ao Brasil, aqui há mais de 500 anos atrás, você ia encontrar os seus ancestrais. Eu iria encontrar os meus ancestrais aqui no Brasil, na montanha, oferecendo uma oferenda ao sol. Você está vendo que não mudou nada? O homem evoluiu, continua igual. Se você fosse no Peru, no Chile, você ia achar os maias, os incas, fazendo oferenda, ofertando as virgens, na montanha, para o Deus deles. Porque os deuses dos seres humanos querem ser servido. Eles fazem grandes coisas. O Deus da Bíblia nunca quis ser servido. Ele serve. Até a fé que nós temos, queridos, vem dele. Até o arrependimento vem dele. A salvação vem dele. Não é nada nosso. A gente apenas fala assim, tá certo, Senhor. Tá certo. É assim que você tem que falar, tá certo. Já me rendi. Ó, já me rendi. Acabou. Pronto, Senhor. Já entendi. Já entendi. Tem uma comunicação transcendental. Tem uma fala que você olha assim, você fala, que bonito. Como mexe. Não sei se você já viu já algumas reuniões carismáticas. Irmãos, parece a nossa. Parece a nossa. Parece com a nossa. Choros, quebrantamentos, juras de amor, corinhos apaixonados, canções apaixonadas.
Mas o Deus que eles invocam quer ser servido. E o nosso Senhor, o nosso Jesus de Nazaré, Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O fiel das religiões, eles pagam. Existe uma religião que tem que ir em Meca todos os anos, e qualquer pessoa daquela religião tem que ir pelo menos uma vez na vida. Se você não for pelo menos uma vez, você paga tributos. Você tem que pagar tributos. Você tem que pagar oferendas. O nosso Deus, Ele pagou um alto preço. 1 de Pedro vai dizer assim: não foi com pedras preciosas, com prata ou com ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, que vocês foram resgatados. Ele pagou. Aqui quem paga é Jesus. Ele pagou o preço. Você não tem que pagar. Você tem que dizer: estou aqui, cumpra-se em mim a tua palavra. Nós não pagamos. Você não paga. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom do alto, é dom de cima, é dom de Deus, vem das alturas, vem do céu, vem do Altíssimo, vem do trono da glória de Deus. Eu não pago, eles estão pagando. Eles estão pagando. Esse texto de Coríntios diz que o que vai fazer diferença é o amor. Isso, aquilo e aquilo outro, se não tiver amor, o fiel das religiões, eles amam ao Deus deles. O fiel da religiosidade, eles amam ao Deus deles. Ah, pastor, aí agora travou. Nós também amamos. Eles amam ao Deus deles. Nós também amamos, pastor. Não. Nós não amamos, não. Pastor, o senhor está forçando a barra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Pastor, você não provou ainda? Prova, espera um pouquinho, aguenta aí. Outro texto, Romanos no capítulo 8 vai dizer: porque o amor de Deus nos constrange. O texto bíblico diz que o amor de Deus nos constrange. Você olha e vê Deus te amando sem você pagar nada, sem você dar nada, sem você entregar nada. Quantas vezes eu já me arregacei de chorar, e soluçar, e perder a voz, porque tinha cometido alguma falha, algum pecado. Quantas vezes eu olhei para o meu Senhor e o vi cheio de amor, e eu cheio de impureza, cheio de sujeira, e olhando para Ele, Ele me dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu falei: o Senhor não pode me amar, o Senhor não pode me amar desse jeito, mas eu te amo. Não, o Senhor não pode, eu pequei, eu falhei, eu errei, eu sou imundo, eu roubei, eu traí, o Senhor não, eu te amo. O que eu posso fazer? O amor de Deus me constrange. Aí você o vê amando, o que você tem que fazer? Aí você ama porque você o viu amar. É diferente. É diferente. O amor de Deus, o meu amor é porque Ele me constrangeu. Quer ver só? Deixa marcado aí. Esse 1 Coríntios vai para 2 Coríntios 3, 18.
Segundo aos Coríntios 3:18. 3:18. Segundo aos Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Presta atenção nisso aí, ó. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Outra vez. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor. O nosso rosto é como o quê? Espelho. O que a gente vê? A glória do Senhor. Olha na versão mais atual. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Nosso rosto como espelho. O que espelho faz? Reflete. Então esse amor que eu canto que dou a Ele, não é meu. Todos nós com o rosto desvendado, descoberto, com a face desvendada, como que fosse um espelho. O nosso rosto como espelho, vendo a glória do Senhor. E a glória que volta para o Senhor é a glória do próprio Deus. O amor que está voltando para Ele é o amor dEle mesmo, não é teu amor. Mas os fiéis das religiões, eles amam o Deus deles. Eles entregam devoção ao Deus deles. Eles entregam a força deles ao Deus deles. Nós não. Nós recebemos o amor dEle. Nós recebemos o amor dEle. Todos nós, com o rosto descoberto, desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Irmãos, a fé cristã, a fé genuína, irmão, não é para você ficar acusando os religiosos, não. Não é para você ficar expondo eles, porque não vai adiantar. Briga de religião não faz ninguém sair da religião. É igual briga de time, meu irmão. É igual briga de time. Como eu falei aqui, né, uma das maiores potestades hoje em dia. Eu falei aqui um dia disso aqui. Uma das maiores potestades hoje em dia não é o dinheiro, o sexo, a pornografia. Não é. Porque os homens trocam de mulheres, as mulheres trocam de homens, os homens ganham dinheiro, perdem dinheiro. Agora eu nunca vi ninguém mudar de time. Quem gosta, estou falando, não? Nunca vi. Para mim é a maior potestade que tem, o maior demônio que existe. Ninguém troca de time, o cara nasceu santista, morre santista. Nasceu corintiano, piorou, é que ele morre corintiano mesmo. Porque o cara fala, porque eles são ferozes. Nós somos o cara mesmo, porque nós contra todos, eles se acham os tais. Nós contra todos. Tá bom, fique em paz, não estou xingando seu time não, fique em paz, não fique de mal de mim. Mas para mim, o meu time e o seu time faz parte das potestades. Eu não largo meu time, e fiz meus filhos também ser. Eles nem sabem jogar, mas são lá, tipo lá, eles tem o time deles lá. Irmão, o fiel religioso, ele precisa de uma coisa, o amor. O amor que transcende de Deus. É isso que eu queria compartilhar. Eu listei aqui 12 itens, não dá para nós falarmos todos aqui. Eu listei aqui 12 itens.
Mas veja, é possível nós comunicarmos algo transcendental. Então não adianta você discutir discurso. Eles recebem, você sabia que o livro dos islâmicos, a metade deles é o nosso livro, irmãos. A metade do livro deles é o nosso livro. É a nossa Bíblia. Ou quase a metade. É a nossa Bíblia. Eles amam Abraão. Eles gostam de Abraão. Acha que eles não gostam de Abraão? Eles gostam de Abraão. Então aqui, veja bem, pode ser que haja uma comunicação transcendental. Volta para Coríntios 13. Pode ser que haja uma comunicação transcendental, queridos. Pode ser que haja profecias ali. Pode ser que eles falem de uma coisa que aconteça. Você lembra de Moisés? Tem um texto lá em 2 Timóteo 2, acho que é 2:8, que o Paulo falando para o Timóteo o seguinte: lembra de James e Jambres? Lembra de James e Jambres que enganou na época de Moisés? Sabe quem eram esses caras? Quando você assistiu o filme Moisés, ou o filme lá dos faraós, você viu que quando Moisés foi lá falar com o faraó, apareceu o quê? Os feiticeiros do faraó, sim ou não? Quem assistiu o filme? Não apareciam os feiticeiros do faraó? O Moisés foi lá, colocou a vara no chão e a vara virou o quê? Virou uma cobra, sim ou não? Virou ou não virou uma cobra? O que os feiticeiros fizeram? Pegaram uma vara, jogou no chão e a vara virou o quê? Uma cobra também. E aquilo não foi mágica, virou mesmo. E aí o Paulo aqui na Bíblia, no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 8 ou 18, ele vai dizer assim: como James e Jambres enganou na época de Moisés. Irmãos, coisas são feitas, irmão, pelo diabo. Coisas são feitas, Jesus disse, meu, que o anticristo faria cair fogo do céu. Pode acontecer milagres em lugares errados, pode, meu irmão. Por causa da força mental do ser humano. Então, ainda que você tenha uma comunicação transcendental, uma profecia que parece bela, queridos irmãos, cuidado. Você tem ouvido as sãs palavras aqui. Aqui nesse lugar nós temos compromisso com a sã doutrina. Para que você possa amá-los. Não adianta você ter um discurso, porque aqui em Coríntios 13 fala assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Paulo vai dizer em Coríntios capítulo 10, irmãos, olha, ainda que um anjo vindo do céu, vos comunique um evangelho que nós não falamos, amaldiçoe o anjo. Vou repetir. Bíblia Sagrada, capítulo 10, 1 Coríntios, vai dizer assim: ainda que um anjo vindo do céu vos comunique um evangelho que nós não comunicamos, seja anátema, ou seja, amaldiçoe. E eu sinto tanto que deve ter pessoas aqui que, se aparecer um anjo para você, é capaz de você falar: sim, pois não estou aqui. Queridos, a questão não é nós falarmos de forma angelical. A questão não é você falar de uma forma transcendental. A grande questão não é você ter um discurso sábio, um discurso inteligente. A grande questão não é você profetizar de forma inspirada. Eles fazem isso, meu irmão. Por isso eu digo que a nossa missão hoje não é mais ir para macumbeiro e feiticeiro apenas. Mas tem tantos religiosos, irmãos, que estão achando que está tudo certo. Eles choram, eles sentem, eles dão bom testemunho até. Irmãos, esse Médicos Sem Fronteiras, a maioria deles, irmãos, o que os Médicos Sem Fronteiras fazem sem a ajuda de governo, irmãos, o que os Médicos Sem Fronteira fazem, irmãos, é coisa linda. Ninguém poderia falar que não é. É coisa boa, é coisa até de Deus. Só que eles são ateus. E o que eles fazem? Muito bom, muito legal. Só que a maioria deles são ateus, praticante. Eles fazem o que fazem porque acham que não tem ninguém para fazer. Não tem alguém em cima fazendo. Então a lição que eu quero deixar é essa. Há muita comunicação boa por aí, queridos. Há muita comunicação transcendental. Há muita comunicação inspirada, quer dizer, profética.
E se você não tiver ouvidos de Deus, você vai ser enganado. Você que, com todo respeito, você que gosta de louvar, de cantar, de pular, de dançar, você que só gosta disso, possivelmente você vai ser enganado. Irmãos, eu tenho mais de 20 anos, vou fazer 25 anos de ministério, meu irmão. Eu já vi muita coisa. Eu já vi muita coisa. Então tem muita comunicação aí, meu irmão, de anjos. Homens fazendo coisas, meu irmão, que você fica assim, dá vontade de tirar o chapéu. Dá vontade de falar assim, muito bem, mas não tem amor. Não tem amor. O fiel ama o seu Deus. Nós somos amados do nosso Deus. Você e eu somos alvos do amor de Deus. Então que você não fale a língua dos anjos, que você não profetize, que você não dê o seu dinheiro, que você não tenha tamanha fé, mas que você tenha o quê? Vamos ler de novo. Ainda que eu fale a língua dos anjos, então não fale. Ainda que eu fale a língua dos homens, não fale. Verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, não tenha. Ainda que eu conheça todos os mistérios, não tenha. Ainda que eu tenha ciência, não tenha. E não tiver amor, tenha o amor. Tenha o amor, porque o amor de Deus foi derramado, capítulo 5 de Romanos, versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Nós estamos banhados do amor de Deus. Aí talvez você fale, mas eu pequei também, meu irmão. O amor dele não é derramado em quem não pecou. Porque antes que eu o encontrasse, cheio de sujeira eu estava, cheio de imundícia eu estava, e ele derramou sobre mim o amor dele. Quem aqui estava limpo quando ele encontrou? Quem aqui estava bem quando ele encontrou? Quem aqui era um bom samaritano quando ele encontrou? Não, ninguém era. E mesmo assim, ele derramou sobre nós o amor dele. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que mora em você, que mora em mim. Então somos desafiados hoje. Somos desafiados a sair das portas, das quatro paredes, a deixarmos o marasmo. A deixarmos o marasmo, meu irmão, e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho língua de anjos, eu não tenho profecia, eu não tenho ciência, eu não tenho dom nenhum, Senhor, mas eu tenho o Senhor, e eles saberão, todos saberão que eu sirvo a um Deus de verdade, a um Deus soberano, a um Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Ele tem olho e enxerga, tem boca e fala, tem ouvido e ouve, tem pés e caminha com a gente, tem mãos e te abraça. O nosso Deus é vivo e se relaciona com gente viva. E gente viva anda com Ele. Se coloca de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O fiel religioso obedece às regras. O Filho de Deus crê e é salvo. O fiel religioso obedece às regras. Obedece às regras. O cristão verdadeiro, a fé genuína, crê. E diz assim, coloque em mim, Senhor, tudo o que o Senhor quiser. Feche os seus olhos, abra o seu coração.